Agora, Lucimara, esse traço da resiliência, eu não sei, você até colocou na sua frase enfática, eu estava relendo aqui a questão da relação com complexos, né? Mas me parece que é um traço assim muito importante para os intermissivistas e fundamentalmente para os inversores, né? Que lidam de uma maneira mais específica com essa questão da contracorrente, né? No contrafluxo da SOCIM, de um modo geral. Claro, todo intermissivista, mas eu penso que inversor mais ainda, pela questão da precocidade, né? E aí eu queria que você comentasse mais sobre isso, essa questão da importância como que você vê a questão da importância da resiliência em prol do completismo existencial. Sim. Então, o que eu venho percebendo que está me dando assim, benefícios quanto a essa questão de assumir até esse trafor, né? Então, basicamente, assim, desde muito cedo eu tinha essa questão de que eu tinha um objetivo na vida, né? Então, isso era algo que era uma ideia inata que eu tinha. Então, uma ideia inata de que eu vim para fazer alguma coisa nessa vida, né? Eu não vim à toa, eu não vim a passeio. Então, desde muito criança, assim, antes de conhecer consologia, antes de conhecer a técnica da INVEX, eu já tinha claro essa questão, né? E aí, uma coisa que é convergente com o traço da resiliência é essa questão de vocês ter um propósito, né? Até tem alguns pesquisadores na linha de psicologia que estudam que a pessoa que tem o traço da resiliência converge com algumas questões, e uma delas, ela tem um propósito de vida. Porque a partir do momento que você tem um propósito de vida, que você tem algo por que estar vivo, algo porque você está respirando e fazendo as coisas acontecerem, é justamente um fortalecimento dessa questão, porque mesmo que você tenha uma dificuldade, mesmo que a pessoa tenha um desafio que para ela parece ser muito grande, mas quando ela tem algo planejado, quando ela tem algo dentro dela, né, que aquilo, ela tem que fazer algo que vai ser relevante para ela, para outras consciências, isso vai fortalecer ela no caminho, né, da evolução, vai fortalecer ela na concretização de tarefas, né? Então, por exemplo, dentro da aplicação da técnica da INVEX tem o Max Planejamento. Então, dentro, a gente planeja várias questões associadas à nossa programação de vida, né? Então, a gente planeja escrever GESCONs, planeja fazer voluntariado, fazer TENEPS. Então, tem vários pontos que a gente faz um planejamento a maior, e esse planejamento, ele te dá forças, né? Então, eu até coloco que ele é o sustentáculo, né, da questão. Por quê? Porque quando você tem algo bem claro, algum objetivo, você consegue se planejar, consegue ver o que você precisa para seguir em frente, mesmo que você tenha um percalço no caminho, mesmo que algo vá acontecer, mesmo que você tenha um contrafluxo ali. Então, de repente, você nasce em uma condição, né, em uma mesologia um pouco mais difícil, mas você com outro olhar, assim, então, a partir do momento que você começa a estudar a questão do paradigma consciencial, você começa a observar que aquela situação, aquela questão que está acontecendo, às vezes é algo que você planejou no curso intermissivo, algo que está dentro da sua programação de vida. Então, a partir desse momento, você começar a observar essas questões, né? Começar a observar o porquê de determinado fato, né? Determinado evento acontecer na sua vida. Por quê? Porque a partir daí você não fica se vitimizando, né? Você não entra naquela questão assim, ah, não, eu nasci numa família difícil, vou ficar chorando pelos cantos. Muito pelo contrário, você tem que começar a olhar, ter uma visão da vida diferente. Então, eu nasci numa situação mais precária, eu nasci numa situação com maior nível de dificuldade. Interessante, porque às vezes você nasceu para auxiliar mais, e às vezes você nasceu com mais lucidez que a média daquele grupo. E aí, assim, quando a gente fala de completismo, não
não é uma coisa em si, né? São várias questões que levam ao completismo, né? Então, para você escrever, por exemplo, uma Mega Gescom, né, que é um livro mais elaborado, que vai alcançar muito mais outras consciências, você não vai escrever da noite para o dia, vai ter várias variáveis que vão chegar na escrita daquela obra em si, né? Então, a partir do momento que você tem experiências pessoais, vivências com a questão de como que você superou, como que você reciclou, como que você se melhorou, você vai fazendo com que tenha novas sinapses, enfim. E aí o que eu quero dizer nessa questão, que o traço da resiliência, ele vem para auxiliar o inversor, o intermissivista, a manter-se, né, no caminho mesmo que tenha alguma questão, porque desafio todo mundo vai ter, desafio todas as pessoas têm, eu tenho, a Dulce tem, a Camila tem, todo mundo tem desafios. A diferença é como que você vai olhar aquele desafio, você vai olhar com um olhar para resolver aquele desafio, para resolver aquela situação, ou você vai entrar numa postura de né? Então, quando eu trago essa questão da questão da resiliência, né? A partir do momento que você começa a olhar o seu caminho, o seu dia a dia, com um olhar mais positivo, né? Você consegue desenvolver estratégias para você se qualificar, estratégias para você alcançar um completismo possível no fim da vida, né? Então, eu acho que é um traço importante para todas as consciências, né? Então, estava até lendo, assim, que hoje em dia já é um pouco mais difícil a pessoa ter esse traço, né? Porque os jovens, eles não estão tanto mais nessa linha de se colocar em desafio. Então, tem uma cultura hoje da geração atual querer tudo muito fácil, né? E até porque tem tudo muito à mão hoje em dia, né? Então, hoje a gente tem muitas facilidades que ajudam, mas também podem enfraquecer a pessoa, né? Exatamente. Então, tem até, assim, umas questões que eu digo, assim, que às vezes a pessoa se colocar à prova, mas ela vai saber até onde que é o limite dela, né? Mas quando ela vê que ela está muito acomodada, ela tem que ir se colocando, né? Se desafiando para que ela vai desenvolvendo esse traço da resiliência, né? Então, não só ficar parado ali esperando as coisas acontecerem. Então, você tem uma proatividade evolutiva, né, para sair dessa zona de conforto e não ficar ali muito assim, nesse processo de vitimização, né? Mas eu acho que é basicamente isso, Dulce. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.